22 meses. Esse foi o tempo que levei para perceber que estava sustentando, com cada centavo que eu ganhava, a arrogância de uma família inteira. 22 meses ouvindo que eu não sabia o que era gratidão, que não entendia o valor da família, que uma mulher sem filhos nunca ia construir nada de verdade. E numa tarde de quarta-feira, quando minha sogra olhou para o meu escritório cheio de clientes e disse àquela roda de amigas dela que tudo aquilo existia porque a família do meu marido tinha dado base para mim, eu sorri. Sorri porque naquele exato momento eu já sabia o que ia acontecer. Mas vou chegar lá. Deixa eu começar do começo. Tenho 40 anos. Fiz 40 em março, sozinha no meu apartamento, com um copo de vinho e uma série que eu tinha parado no meio há 2 anos porque nunca tinha tempo. Foi a melhor festa de aniversário da minha vida adulta. Mas essa parte vem depois. Comecei a trabalhar com design de interiores aos 23 anos, como assistente num escritório pequeno no centro da cidade. Não tinha nome, não tinha carteira assinada, tinha vontade e um caderno de croquis que eu levava para todo lugar. Fui aprendendo enquanto trabalhava, fiz curso técnico à noite, depois especialização aos fins de semana. Aos 28 anos, abri meu próprio estúdio. Uma sala alugada, uma mesa, um computador que travava quando eu abria mais de 3 abas ao mesmo tempo e uma dívida no banco que eu pagava todo dia 15, com pontualidade religiosa, porque sabia que um atraso custava mais do que dinheiro. 12 anos depois, o estúdio tinha crescido. 3 colaboradoras fixas, carteira de clientes fidelizada, contratos com 2 incorporadores de médio porte e uma reputação que eu tinha construído projeto por projeto, entrega por entrega, revisão por revisão. O CNPJ era meu. O contrato social era meu. Cada móvel daquele escritório tinha sido comprado com nota fiscal no meu nome. Cada reforma tinha sido paga com dinheiro que eu ganhei acordando cedo e chegando em casa tarde. Conheci meu marido numa reunião de síndicos do prédio onde eu morava. Ele era o representante do bloco B, eu era do bloco A. Discutimos sobre a reforma da garagem durante 40 minutos e, no final, ele me pediu o telefone dizendo que precisava continuar aquela conversa em outro momento. Tinha 39 anos, era engenheiro civil, divorciado sem filhos, com aquele tipo de calma que a gente confunde com maturidade quando ainda está aprendendo a diferença. Ficamos juntos 2 anos antes de casar. Conheci minha sogra no 3º mês de namoro. Ela morava num apartamento próprio a uns 20 minutos de carro, saudável, ativa, participava de grupo de caminhada 3 vezes por semana. Nas primeiras vezes, foi simpática comigo. Gentil, até. Perguntava sobre meu trabalho com aquele interesse de quem está tentando entender o que a outra pessoa faz. Eu explicava, ela ouvia, parecia gostar. O casamento foi simples, como eu queria. Preferimos investir do que gastar tudo num dia. Minha sogra apareceu linda, sorridente, abraçou minha mãe na entrada da cerimônia. Tudo parecia muito bem. 4 meses depois do casamento, ela ligou para meu marido numa quinta-feira à noite. Eu estava na outra ponta do sofá, ouvia os monossílabos dele, via a expressão que foi mudando devagar no rosto. Quando desligou, ficou um tempo olhando para o chão antes de falar. Minha mãe está com problema no joelho. O médico disse que ela não pode ficar sozinha nos próximos tempos. Acho que ela vai precisar ficar aqui com a gente um pouco. Perguntei quanto tempo era um pouco. Ele disse que talvez 2 meses, talvez 3. Minha sogra chegou numa segunda-feira com 2 malas e uma bolsa de remédios. Era outubro. Ela foi embora 18 meses depois, mas não foi por vontade própria. Isso também vem depois. A primeira semana foi tranquila. Ela era educada à mesa, arrumava o próprio quarto, assistia televisão na sala sem incomodar. Mas na segunda semana já tinha reorganizado os temperos do armário da cozinha, porque a ordem anterior não fazia sentido nenhum. Na terceira semana, perguntou por que eu chegava tão tarde do trabalho. Expliquei que estava finalizando um projeto com prazo apertado. Ela disse, com aquela voz suave de quem está simplesmente se preocupando: "Você não acha que uma mulher casada deveria priorizar mais o lar?" Eu respirei fundo e não disse nada. As frases foram chegando aos poucos, como goteira que parece pouca coisa até molhar o teto inteiro. "Clarissa, você não pensa em ter filhos?"
Com 40 se aproximando, o tempo não espera. Clarissa, esse negócio de ficar viajando para a obra toda semana não é vida para mulher casada. Clarissa, meu filho precisa de uma companheira presente, não de uma sócia. Cada frase vinha com um sorriso, o sorriso de quem acredita que está dizendo uma verdade necessária. Meu marido ouvia, baixava os olhos, mudava de assunto. Eu engolia. Foi quando chegou o meu cunhado. Ele tinha 36 anos, morava até então no apartamento da minha sogra, que agora estava fechado. Apareceu numa tarde de sábado com a desculpa de visitar a mãe e ficou para o jantar. Depois do jantar, ficou para a sobremesa. Depois da sobremesa, ficou até meia-noite falando sobre um projeto de aplicativo que ia mudar o mercado. Fui dormir, deixando ele e meu marido na sala. Nas semanas seguintes, começou a aparecer com mais frequência, sempre com uma ideia nova, sempre cheio de planos, sempre na hora do almoço ou do jantar, como se o estômago avisasse melhor do que o calendário. Minha sogra falava dele com aquela mistura de orgulho e desculpa que as mães reservam para os filhos que ainda não encontraram o caminho. Ele é muito inteligente, só não encontrou a oportunidade certa ainda. Meu marido concordava com a cabeça. Numa sexta-feira, minha colaboradora mais antiga me disse que precisava tirar uma licença de 3 meses por problema de saúde. Foi uma notícia difícil. Ela era essencial no atendimento aos clientes. Naquela noite, contei para o meu marido que estava com dificuldade de cobrir todas as frentes. Ele disse, e se meu irmão te ajudasse no estúdio? Ele entende de tecnologia, poderia cuidar das redes sociais, das ligações, de organizar a agenda, só enquanto você resolve essa situação. Olhei para ele por um tempo. Disse que ia pensar. Não devia ter pensado. Devia ter dito não na hora e encerrado o assunto. Mas disse sim. E esse foi o maior erro que cometi naquele período inteiro. Uma coisa é contratar um funcionário. Outra coisa completamente diferente é contratar o cunhado que mora na casa da sua sogra, que mora na sua casa e que acorda todo dia achando que está fazendo você um favor ao aparecer. Meu cunhado chegava com atraso na maioria dos dias. Quando chegava no horário, passava a manhã no celular. Cometeu erros em confirmações de agenda que me fizeram perder 2 clientes. Numa reunião com uma incorporadora, fez uma piada fora de lugar que deixou o ambiente tenso por 20 minutos. Quando eu sinalizava que algo não estava certo, ele ria e dizia que eu estava exigindo demais. E quando eu levava isso para meu marido, a resposta era sempre alguma variação da mesma frase. Tem paciência, ele está se adaptando. É meu irmão, Clarissa. Eu tinha paciência. E a paciência ia custando caro. Os comentários da minha sogra foram ficando mais diretos com o tempo, como se cada mês de tolerância da minha parte tivesse sido lido como autorização para ir um passo além. Clarissa, é muito bom que meu filho mais novo esteja tendo essa oportunidade no seu estúdio. Ele tem muito talento para a área comercial. Já pensou em dar uma participação formal para ele? Sorri e disse que ia pensar. Não ia pensar, mas disse que ia. Minha amiga Patrícia, que tinha um escritório de contabilidade e me conhecia desde os tempos do curso técnico, me dizia toda vez que a gente se encontrava: Clarissa, isso vai piorar antes de melhorar se você não colocar limite agora. Eu ouvia, agradecia, voltava para casa e continuava engolindo. Até aquela quarta-feira de novembro. Eu estava no estúdio mais cedo que o normal, finalizando as pranchas de um projeto de reforma residencial com entrega prevista para a semana seguinte. Eram quase 11 da manhã, quando minha sogra entrou pela porta com 4 amigas dela, sem avisar, sem perguntar. Simplesmente entrou, cumprimentou minha colaboradora com familiaridade e acomodou o grupo na mesa grande da recepção, que eu usava para apresentações com clientes. Não disse nada. Pedi para minha colaboradora servir café. Fui terminar o que estava fazendo. Ouvia as vozes lá fora. As amigas admiravam o espaço. E com razão, o estúdio era bonito. Tinha feito uma reforma no ano anterior com revestimento de concreto na parede do fundo, iluminação pensada ponto a ponto, uma galeria com fotos dos projetos executados. Era resultado de 12 anos de trabalho, não de uma tarde de visita. Então ouvi. A voz da minha sogra, com aquele tom de quem está contando uma história que já ensaiou.
É um lugar bonito, né, Verônica? A família ajudou muito para chegar até aqui. Meu filho apoiou ela desde o começo. Meu outro filho está aqui trabalhando com ela agora. Negócio que a mulher toca sozinha, sem estrutura de família. Não vai para frente, não. Silêncio dentro de mim. O tipo de silêncio que não é paz. É o segundo antes de alguma coisa se partir. Uma das amigas olhou na minha direção com um sorriso condescendente. Você tem sorte de ter essa base, minha filha. Minha sogra completou com a voz mansa de quem acha que está sendo generosa. Clarissa é trabalhadora, todo mundo reconhece. Mas toda mulher precisa de alicerce. Sozinha, sem filho, sem raiz, é difícil construir algo de verdade. As outras concordaram com a cabeça. Minha colaboradora, atrás do balcão, desviou o olhar. Eu sorri. Não foi o sorriso de quem concorda. Foi o sorriso que eu usava quando um fornecedor tentava me cobrar o dobro do combinado e eu ainda tinha o contrato assinado na gaveta. Levantei, peguei minha bolsa e disse com calma que precisava verificar algo no depósito. Entrei na sala dos fundos, fechei a porta e liguei para Patrícia. Patrícia, você tem tempo na manhã de sexta-feira? Uma pausa. Tenho. O que aconteceu? Precisa que você me indique um advogado especializado em direito empresarial e familiar. Pode ser? Outro silêncio, mais curto. Pode. Vou ligar para o Gustavo agora. Você tá bem? Estou ótima, eu disse. Sexta de manhã, então. Voltei para a sala. Servi café às amigas da minha sogra. Fiquei mais 1 hora ouvindo sobre a importância da família como alicerce de tudo na vida. Despedi todo mundo na porta, com um beijo no rosto, como se fosse a quarta-feira mais comum do mundo. Quando fechei o estúdio naquela noite, fiquei sentada sozinha por um tempo olhando para as fotos na parede. Cada projeto ali tinha uma história que só eu sabia contar. A reforma da casa da família de 4 filhos que me pagou em 3 parcelas porque era o que cabia no orçamento deles, e eu aceitei porque o projeto era lindo. O apartamento da aposentada que chorou quando viu o resultado final e disse que era a primeira vez na vida que se sentia em casa de verdade. O consultório médico que levou 6 meses de obra e que, quando inaugurou, me mandou um buquê de flores com um bilhete de agradecimento. Nenhuma dessas histórias tinha meu marido dentro, nenhuma tinha meu cunhado, nenhuma tinha minha sogra. Tudo que estava naquelas paredes era meu, desde antes de qualquer um deles existir na minha vida. Não precisei de mais clareza do que aquela. Na sexta-feira, Patrícia chegou com uma pasta debaixo do braço. O advogado que ela indicou se chamava Gustavo. Tinha uns 50 anos, cabelo grisalho e um jeito de falar direto que eu apreciei desde a primeira frase. Me conta o que está acontecendo. Contei tudo. Patrícia já sabia a maior parte, mas ficou quieta ouvindo sem interromper. Gustavo foi anotando num bloco. Quando terminei, ele fechou o bloco e disse: do ponto de vista empresarial, você não tem problema nenhum. O estúdio foi aberto 11 anos antes do casamento. O contrato social está no seu nome desde o primeiro dia, sem alteração societária posterior ao matrimônio. Qualquer tentativa de reivindicação sobre o negócio não tem amparo legal nenhum. O seu cunhado é funcionário informal? Confirmei. Então precisa formalizar a rescisão para se proteger de ação trabalhista. Ele fez mais algumas anotações. E o apartamento onde vocês moram? Era alugado no meu nome. Aluguei 2 anos antes do casamento, e todos os pagamentos saíam da minha conta pessoal. Gustavo assentiu. Quanto tempo você ainda consegue sustentar essa situação? Respirei fundo. Quanto tempo você precisa para preparar tudo? 25 dias. Posso ter tudo pronto em 25 dias. Então 25 dias, eu disse. Os 25 dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Continuei morando no mesmo apartamento. Continuei dividindo a mesa do café da manhã com minha sogra. Continuei deixando meu cunhado entrar no estúdio de manhã e sair no horário que bem entendia. Mas agora eu tinha um plano, e cada comentário que chegava, cada sugestão não pedida, cada tarde desperdiçada no estúdio por conta do meu cunhado, eu anotava em data e horário num caderno que ficava trancado na gaveta do meu escritório. Tirava print das conversas de WhatsApp, guardava os comprovantes de tudo. Minha sogra percebeu que eu estava diferente. Clarissa, você está muito quieta ultimamente. Está tudo bem no casamento? Está ótimo, eu respondi. Cansaço de trabalho. Ela pareceu aceitar.
Meu marido também perguntou uma vez se eu estava bem. Eu disse que estava. Ele pareceu aliviado por não precisar entrar em detalhes. No 24º dia, Patrícia me ligou às 7 da tarde. Tá tudo pronto. O Gustavo manda os oficiais amanhã às 10. Dormi melhor naquela noite do que em qualquer noite dos últimos 2 anos. Na manhã seguinte, às 10h02, o interfone tocou. Meu marido atendeu. Uma voz disse que tinha entrega para 3 pessoas diferentes. Ele desceu com a cara de quem acha que é alguma compra de loja online. Voltou 3 minutos depois com um envelope aberto na mão e uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Clarissa. Disse meu nome com uma voz que eu não reconheci. O que é isso? Está escrito, eu disse, sem levantar da cadeira. Minha sogra entrou pela sala com um envelope já amassado na mão, o rosto vermelho. Que história é essa? Você está me mandando embora? Deste apartamento? Estou notificando formalmente que o acordo de hospedagem temporária está encerrado. A senhora tem 30 dias para deixar o apartamento. Temporário? A voz dela subiu. Eu vim cuidar da minha recuperação. Você não pode simplesmente... Me levantei. Fui ao meu escritório. Voltei com uma pasta que tinha preparado durante a semana anterior. Coloquei sobre a mesa de centro. Contrato de locação no meu nome, assinado 2 anos antes do casamento. Comprovantes de pagamento do aluguel dos últimos 6 anos, todos debitados da minha conta pessoal. Declaração de imposto de renda dos últimos 6 anos, onde o imóvel aparece como despesa minha. Cópia do laudo do ortopedista da minha sogra, assinado 3 semanas atrás, no qual eu estava como responsável pelo plano de saúde, autorizando acesso ao prontuário. Precisava só que ela confirmasse se queria que eu lesse o trecho relevante. Ela ficou em silêncio. Eu li mesmo assim. O paciente apresenta quadro estável, sem restrições para a vida independente. Recomenda-se manutenção de atividade física regular. Médico satisfeito com a evolução. O silêncio que se instalou na sala foi diferente de todos os silêncios que eu tinha engolido nos últimos 18 meses. Era um silêncio que eu tinha criado, que eu merecia. Meu marido estava pálido. Clarissa, a gente pode conversar sobre isso? Pode, eu disse. Mas conversar não vai mudar o que está escrito nesses documentos. Meu cunhado chegou 10 minutos depois porque alguém tinha ligado para ele. Entrou com aquela postura de quem veio defender a família e ficou me encarando com uma cara que ele devia achar intimidadora. Você não pode me demitir assim. Vou te processar por demissão sem justa causa. Abri a pasta de novo. Coloquei mais papéis sobre a mesa. Histórico de atrasos e faltas dos últimos 8 meses, com data e horário. Registro da reunião com a incorporadora, com anotação do ocorrido e assinatura da minha colaboradora como testemunha. Cópia das mensagens em que ele me pediu adiantamento de salário 3 vezes no mesmo mês. Memória de cálculo do que ele recebeu informalmente comparado com o que seria devido em regime de CLT, com todos os encargos. E a nota fiscal do contrato que eu perdi por falha dele na confirmação de uma entrega, com o e-mail da empresa cancelando formalmente. Se quiser processar, pode processar. O Gustavo já está preparado para a contrarresposta. Meu cunhado olhou para os papéis, olhou para minha sogra, olhou para o meu marido que estava sentado no sofá com as mãos entre os joelhos, olhando para o chão. Minha sogra mudou de estratégia. As lágrimas chegaram rápidas demais para serem inteiras. Clarissa, eu não estou bem de saúde. Você vai me jogar na rua assim? Peguei mais uma folha da pasta. Laudo do cardiologista, assinado no mês anterior. Lembrava que ela tinha me pedido para renovar o plano de saúde naquela época e que eu tinha assinado a autorização de acesso. Perguntei se queria que eu lesse o trecho ou preferia ler sozinha. Ela ficou quieta. O silêncio que se fechou na sala naquele momento tinha peso. Era o peso de tudo que eu tinha deixado acumular sem perceber que estava me curvando. Meu marido levantou os olhos. Eu entendo que você está com raiva, mas não precisava ser assim. A gente podia ter conversado. Olhei para ele por um tempo antes de responder. Durante 2 anos eu tentei conversar. Toda vez que sua mãe dizia que eu não entendia o valor da família, eu esperava que você dissesse alguma coisa. Toda vez que seu irmão faltava ao trabalho ou errava uma entrega, eu esperava que você tivesse uma conversa com ele.
Toda vez que eu chegava às 11 da noite porque estava terminando um projeto e ouvia que eu me preocupava pouco com o lar, eu esperava que você defendesse o que eu construí. Fiz uma pausa. Você não fez nenhuma dessas coisas, nenhuma vez, nenhuma. Ele abriu a boca. Não. Disse antes que viesse qualquer palavra. Você tem 30 dias. Se não tiver saído até lá, o Gustavo me disse que com toda a documentação que temos, o processo de reintegração de posse leva menos de 2 semanas. Peguei minha bolsa, meu casaco e as chaves do estúdio. Vou ficar alguns dias no apartamento da Patrícia enquanto a situação se organiza. Quando eu voltar, quero o apartamento disponível. Minha sogra tentou uma última vez. Você vai se arrepender disso. Mulher sem família, sem filho, sozinha no mundo. Você vai precisar de alguém um dia. Parei na porta. Me virei. A calma que eu senti foi mais forte do que qualquer coisa que eu esperava sentir naquele momento. Prefiro isso a ser diminuída por pessoas que nunca tiveram intenção de me valorizar. Boa sorte, sogra. Fechei a porta com cuidado. Não precisei bater. Fiquei 11 dias no apartamento da Patrícia. Trabalhei. Finalizei o projeto que estava em andamento. Fiz uma visita de obra que tinha atrasado 2 semanas. Jantei com minha colaboradora, que quando soube do que tinha acontecido, me mandou uma mensagem dizendo que estava do meu lado e que eu podia contar com ela. Dormi 8 horas por noite, sem peso invisível no travesseiro, sem acordar na madrugada com aquela sensação de ter esquecido alguma coisa que era, na verdade, só cansaço de nunca estar completamente em casa no próprio lar. Patrícia me mantinha informada sobre o que o Gustavo ia acompanhando. Meu marido tentou contestar o divórcio, alegando que tinha contribuído financeiramente com o estúdio. Gustavo solicitou os extratos bancários. A contribuição dele com o estúdio era exatamente 0. Com o apartamento, havia alguma divisão proporcional que foi calculada e acordada sem drama. O estúdio nunca tinha recebido R$1 da conta dele. Meu cunhado ameaçou processo trabalhista. O advogado dele recuou quando viu a pasta que o Gustavo tinha preparado. Negociaram um acordo. Paguei sem hesitar, porque era muito menos do que eu esperava pagar para fechar aquela história de uma vez. Minha sogra foi morar com meu cunhado num apartamento de 2 quartos que ela encontrou usando o dinheiro que tinha guardado, mais do que ela deixava aparecer. Uma recuperação extraordinária, exatamente a que uma pessoa precisa ter quando precisa administrar a própria vida. No 12º dia, Patrícia me ligou às 6 da tarde. O apartamento está vazio. Foram hoje de manhã. Fui no dia seguinte. O apartamento tinha aquela cara de lugar deixado com pressa e com raiva. Faltavam 2 quadros que eram meus. A cafeteira nova que eu tinha comprado em dezembro tinha desaparecido. 2 vasos de cerâmica que eu tinha trazido de uma viagem estavam no chão do corredor, não caídos, quebrados com intenção, como se alguém tivesse precisado deixar alguma coisa marcada. Na bancada da cozinha, um bilhete da minha sogra com letra firme. Você destruiu uma família, vai colher o que plantou. Guardei o bilhete na pasta. Era mais uma prova de caráter, e eu já tinha uma pasta inteira delas. Passei 3 horas limpando o apartamento, não com tristeza, com prazer. Com cada coisa que eu organizava, com cada janela que eu abria para entrar ar, eu sentia que estava recuperando algo que tinha sido meu o tempo inteiro, mas que eu tinha permitido, sem perceber, que pertencesse a outras pessoas. Comprei móveis novos. Escolhi cada peça com calma. Voltei à loja 3 vezes para mudar de ideia sobre um tapete. Pintei a parede do quarto num tom que eu queria há 2 anos e tinha descartado porque a cor era muito marcante para espaço compartilhado. A parede ficou linda. A cor era exatamente certa. 3 meses depois, meu marido mandou mensagem dizendo que tinha refletido muito, que reconhecia os erros dele, que queria conversar. Li a mensagem. Coloquei o celular de volta na bolsa. Fui preparar a massa de um bolo encomendado para o dia seguinte. Não respondi naquela semana. Não respondi na seguinte. Com o tempo, a mensagem perdeu o peso que nunca devia ter tido. 8 meses depois do dia em que fechei aquela porta, contratei uma nova colaboradora e comecei o processo de registro de marca do estúdio que Patrícia vinha sugerindo há mais de 1 ano. Assinei um contrato de fornecimento de projeto com uma pequena rede hoteleira que estava expandindo na cidade.
Era o tipo de parceria que eu tinha buscado por muito tempo e que, enquanto estava dentro daquela situação, nunca tinha conseguido dar a atenção que merecia. Um ano depois, abri um grupo de mentorias para mulheres que querem trabalhar de forma independente na área de design. As primeiras 3 turmas lotaram. Numa tarde, durante uma das sessões, uma participante de uns 42 anos, com um caderno cheio de anotações e uma expressão concentrada, me perguntou quanto tempo tinha levado para chegar até onde eu estava. Pensei antes de responder. Levei 12 anos para construir, 22 meses quase perdendo tudo, e alguns dias para recuperar o que sempre foi meu. Ela sentiu mais do que estava na pergunta. O que eu aprendi nesse processo não cabe em lista, mas as coisas que ficaram mais claras são essas. Aprendi que generosidade sem reconhecimento não é virtude. É uma porta aberta que algumas pessoas usam para entrar, ocupar o espaço e depois afirmar que sempre foi delas. Aprendi que família não é o grupo de pessoas que carrega o mesmo sobrenome de quem você ama. Família é o grupo de pessoas que age como se você valesse alguma coisa, inclusive nos dias em que não precisam de nada de você. Aprendi que o silêncio de quem deveria falar é uma forma de traição. Não a traição dramática dos filmes, mas a traição lenta e diária de quem observa enquanto alguém que diz amar é diminuído e escolhe o conforto de não se envolver. Aprendi que documentar não é desconfiança, é respeito por si mesma. É a diferença entre ser atropelada por uma versão falsa da sua própria história e poder mostrar, com papel e data, o que de fato aconteceu. E aprendi que o medo de ficar sozinha é uma das ferramentas mais eficientes que existe para nos manter quietas, aceitando o que não deveríamos aceitar, pagando um preço que ninguém nos disse que estava sendo cobrado. Hoje vivo sozinha no meu apartamento. Acordo cedo porque quero, não porque preciso evitar comentários no café da manhã. Tomo meu café sem pressa. Às vezes saio com Patrícia ou com minha colaboradora. Às vezes fico em casa lendo até tarde. Às vezes trabalho num projeto até a madrugada porque estou dentro do processo e não quero parar, e não porque estou fugindo de chegar em casa. O estúdio continua sendo meu, o CNPJ continua no meu nome, os 12 anos que levei para construir continuam presentes em cada projeto que sai dali. E nenhuma história paralela que alguém queira contar vai apagar isso. Minha sogra disse que eu ia me arrepender. Não me arrependo de nada. Nem da paciência que tive por tempo demais, porque foi ela que me ensinou que limite não é falta de amor, é a condição mínima para que o amor seja possível. Nem da forma como resolvi, porque eu não agi pela raiva, agi pela clareza. E clareza, diferente da raiva, não passa. A Clarissa que engolia comentários sobre não ter filhos, sobre trabalhar demais, sobre não entender o valor da família, sobre dever gratidão por morar no próprio apartamento, não existe mais. No lugar dela tem uma mulher que sabe o que construiu, sabe o quanto vale, e aprendeu que o mais caro que a gente pode pagar é a aprovação de quem nunca teve intenção de nos dar. Se minha sogra tiver razão e eu for mesmo morrer sozinha, que seja no meu apartamento, na minha vida, com as mãos que cheiram a tinta e a projeto desde que eu tinha 23 anos e um caderno de croquis que eu levava para todo lugar, isso não trocaria por nada.